Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Meus amados, ainda em pé, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quero cumprimentar com um especial carinho a todas as pessoas que nos visitam nesse dia. É uma alegria muito grande para mim vê-los aqui. E você pode ter certeza que foi Deus quem lhe trouxe neste lugar. Lucas capítulo 5 e o versículo 27. Diz assim a palavra: passadas estas coisas, Jesus saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos ler este versículo 28, no 3, 1, 2, 3. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Mais uma vez. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A terceira vez. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amados amigos, senhoras, senhores, a palavra de Deus aqui fala a respeito de um mistério. Uma pergunta que muitas pessoas que são inimigas do Evangelho, são inimigas de Deus, não gostam de crente, não gostam de Jesus. Muitas pessoas perguntam: mas por que que os crentes são crentes? O que faz alguém como este homem aqui, a respeito do qual a Bíblia diz que se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus? A palavra de Deus aqui está falando deste homem chamado Levi, ou Mateus. Levi, ou Mateus, ele tem esses dois nomes na Bíblia. Este homem, diz a Bíblia Sagrada, ele era um publicano. O que era um publicano? Publicano seria, como hoje, um funcionário, alto funcionário da Receita Federal. Ele seria como quem sabe, um auditor da Receita Federal. Este homem, ele trabalhava para o Império Romano. Este homem, ele tinha uma profissão que ao mesmo tempo, ela era cobiçada, as pessoas gostariam de ter essa profissão, porque ganhava muito dinheiro. Mas, em segundo lugar,
era uma profissão que fazia dele alguém malquisto pelas pessoas que eram suas conterrâneas. Este homem era um judeu, e como ele cobrava imposto para o Império Romano, e o Império Romano dominava a Judéia, então as pessoas olhavam para ele como se fosse um traidor da pátria, ou um traidor dos seus conterrâneos, porque ele cobrava imposto dos judeus em favor de Roma. Então, de um lado, ele era malquisto, e de outro lado, ele era invejado. Invejado porque tinha muito dinheiro, malquisto porque cobrava imposto para Roma. E a palavra de Deus nos mostra que nesta região onde Jesus estava pregando, ali havia uma central da Receita, uma central vamos dizer, da Receita Federal de Roma, porque eles estavam numa cidade chamada Cafarnaum, e Cafarnaum era um entroncamento de estradas, e eles cobravam muito impostos naquele tempo, muitos impostos, dos mercadores. Os mercadores tinham dinheiro, não era só dos habitantes locais, não. Então, o pedágio não é de hoje, o pedágio era daquele tempo. Então, quando vinham as caravanas da Arábia em direção à Europa, passavam por ali. Tinha uma estrada chamada Estrada dos Reis, que trazia as mercadorias, então, lá da Arábia, lá do Mar Vermelho, as mercadorias que chegavam de navio, lá da Índia. Aquelas caravanas de camelos vinham, então, tinham que pagar imposto. Quem vinha da África, vinha pela Estrada do Mar, pela Via Maris, também passava ali por Cafarnaum. Quem vinha da Pérsia, passava por ali. Quem vinha da Europa, passava por ali. Ele era um entroncamento. Então, ali, os cobradores de impostos ganhavam muito dinheiro. Ganhavam muito dinheiro. E também, os cobradores de impostos se aproveitavam da sua posição e eles eram conhecidos como comedores de propina, de suborno. Então, chegava lá uma caravana de camelos e o imposto dava lá, vamos dizer, 10 moedas de ouro, ou 10 moedas de prata que fosse. O publicano dizia o seguinte: olha, tu deves, eu tenho que te cobrar 10, mas faz o seguinte, eu vou te cobrar 5 e tu dá 2 para mim. Ou então, eles cobravam mais, e quando a pessoa chorava, ele dizia assim: tá bom, eu dou uma baixada no imposto, mas tu tem que largar um pouquinho aqui para mim também. Então, os publicanos, os cobradores de impostos naquele tempo, eram famosos por esta questão. Não tinha como hoje todo esse mecanismo anticorrupção, era tudo aqui na boca, tudo no bico da pena. E era muito fácil, então. Então, por esta razão também, eles eram invejados. E por essa razão também, eles eram muito ricos. Eles tinham muito mais dinheiro do que o seu salário lhes concedia que tivessem. O nível de vida deles era alto. E a palavra de Deus está nos dizendo, então, que este homem chamado Levi estava assentado na coletoria, estava assentado ali onde as pessoas iam tratar de pagar os seus impostos. E aquele homem está sentado ali, e Jesus tinha visto aquele homem algumas vezes lá nos cultos, e agora Jesus está caminhando pela rua e vê aquele homem que estava lá nos cultos, prestando atenção na mensagem.
E Jesus chega, vai chegando, chega ali na coletoria. O Levi olha para Jesus e quem sabe pensa, mas Jesus vem pagar imposto. E Jesus diz assim para ele: Levi, te levanta da coletoria, larga tudo isto, larga todo esse dinheiro, larga todo esse teu projeto, larga tudo isto e vem. E a Bíblia diz então que Levi, vamos ler de novo o verso 28, todos juntos, 28, todos juntos, 1, 2, 3. E deixando o seguiu. Aleluia. O que é que faz então um homem deixar tudo? Deixar dinheiro, deixar posição social, deixar a sua posição de funcionário do Império Romano, deixar a sua posição de estabilidade, deixar a sua posição de ganhar muito dinheiro, seja dinheiro legal ou seja ilegal. Se ele quisesse ser um legal, poderia ser legal, cobraria só o correto. O que é que faz com que um homem deixe tudo e siga Jesus? Esse homem não foi o primeiro e nem foi o último. A palavra de Deus fala de muitos outros. A Bíblia, por exemplo, fala de uns empresários da pesca. O nome deles era Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca juntamente com seu pai, chamado Zebedeu. Vamos chamar de seu Zé, fica mais fácil que dizer Zebedeu. Estava lá o seu Zé, e a Bíblia diz que a empresa estava bombando. A empresa, olha, e eles estavam lá consertando redes, tal. A empresa, tudo certinho, tudo bem. Oh, glória a Deus. Ainda Jesus chega lá, faz um milagre, eles pescam mais. E aí Jesus diz assim: ei, Pedro, Tiago, João, deixe tudo que vocês estão fazendo e me segue. A palavra de Deus diz que havia outra empresinha, outra microempresa ali, outra outro MEI ali, o Pedro e o André. E Jesus diz assim para eles: ei, deixem tudo, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. A palavra de Deus vai falar mais tarde, por exemplo, de Paulo, que antes era chamado Saulo. Saulo era um grande advogado, um doutor na lei, mestre na lei. Hoje seria como um professor de direito da URGS. E este homem, mestre da lei, famoso, era discípulo de um dos mais conhecidos doutrinadores da época, chamado Gamaliel. E este homem chamado Saulo não queria nada com Jesus, não queria nada com crente, não queria saber nada de Deus. Ou melhor, não queria saber nada de Cristo. De Deus ele queria. Ele era dessas pessoas que dizem: não, em Deus eu acredito, sim, em Deus eu acredito, mas igreja, isso não é comigo. Igreja eu sou contra, mas em Deus ele acreditava. No Deus de Moisés ele acreditava, mas em Jesus, em crente, isso aí com ele, crente para ele era sinônimo de encrenca. E a Bíblia diz que um dia esse homem estava caminhando em direção a uma cidade chamada Damasco, uma grande cidade da época. Ele ia em uma montaria e de repente ele tem um encontro com Jesus, e Jesus aparece para ele e diz: por que tu me persegues? E a Bíblia diz que aquele homem, deixando tudo, o seguiu. Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo, deixaram a empresa, deixaram o seu Zé e seguiram Jesus.
Saulo deixou toda a sua carreira, deixou a sua profissão e seguiu Jesus. E de perseguidor se tornou perseguido. Foi apedrejado, foi preso, tudo por causa de Jesus. Este homem aqui chamado Levi, que era cobrador de impostos, que era alto funcionário da Receita Federal de então, agora deixa tudo e segue Jesus. A Bíblia fala de um médico também chamado Lucas. O Lucas era um médico. E quando este Lucas teve encontro com Jesus, deixou tudo e seguiu Jesus. E o mundo perdeu um médico e ganhou um grande escritor. Ele escreveu o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Oh, glórias ao nome de Jesus. A palavra de Deus fala também de pessoas que estavam lá no lado oposto da vida. A palavra de Deus fala a respeito de um homem terrivelmente atribulado, atormentado. Este homem, aliás, eram dois. Estes homens tinham um desespero profundo nas suas vidas, de quando em vez eles entravam em surto, e quando entravam em surto quebravam tudo. Diz a Bíblia Sagrada que os atavam com correntes, e eles arrebentavam as correntes. E um dia Jesus chega lá no lugar onde eles estavam, um lugar chamado Gadara. Jesus veio de barquinho, e quando Jesus chega lá em Gadara, diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens têm um encontro com Jesus. Aqueles espíritos malignos que estavam na vida deles se manifestam, eles gritam, eles xingam Jesus, e Jesus os expulsa, Jesus liberta aqueles homens. E a Bíblia diz que aqueles homens que não conseguiam andar vestidos antes, agora estavam vestidos e diziam para Jesus: Jesus, nós queremos largar tudo e nós queremos te seguir. Oh, glória a Deus! Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus! O que será que faz essas pessoas deixarem tudo e seguir Jesus? Eu me lembro que no ano de 2003, eu era diretor-geral do Tribunal Federal da 4ª Região. E eu estava lá em Brasília, trabalhando lá em Brasília junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E eu havia levado a minha esposa junto comigo, porque logo ia entrar o feriadão de carnaval e nós iríamos para Cuiabá. De Curitiba iríamos para Cuiabá. E eu estava orando lá no hotel em Brasília, quando eu ouvi a voz do Senhor Jesus. E Ele me disse: meu filho, eu te quero para a minha obra. Eu disse para Ana: Ana, Deus falou comigo agora, eu tive uma experiência com Deus. Deus me quer somente para a sua obra. Perguntei para ela: o que tu me dizes disso? E ela me disse: vamos deixar tudo e vamos seguir o que Jesus está chamando. Se nós fôssemos andar nos séculos, veríamos muitas pessoas tendo esta mesma experiência. E o que faz essas pessoas tomarem essa experiência? Se eu perguntasse para esse homem aqui, o nome dele é Eliseu, perguntasse para ele assim: aconteceu contigo essa experiência, pastor Eliseu? Ele diria assim: sim, aconteceu comigo. Um dia eu tive encontro com Jesus e eu deixei tudo e segui Jesus. Se eu perguntasse para esse grandalhão aqui, esse gigante aqui, se isso aconteceu com ele, ele vai dizer exatamente isso. Aconteceu comigo. Eu deixei tudo e segui Jesus. Se eu perguntar para esse magrão aqui, que eu já o conheço há muitos anos, eu já o conheço há 40 anos, glória a Deus,
E eu me lembro quando eu encontrei, quando ele chegou lá do interior de Bom Jesus. Chucro, uma barbaridade. Glória a Deus. Nos encontramos lá onde congregava, lá no meio de uma vilinha lá. E este homem aqui um dia ouviu a voz de Jesus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Glória a Deus. Esse outro aqui também, meus irmãos, isso aqui também era atormentado, uma barbaridade. Mas um dia se encontrou com Jesus, deixou tudo e seguiu Jesus. Esse outro aqui também, irmão, isso aqui era, meu Deus, pobrezinha da irmã Letícia. Atormentado, drogado. Aí um dia se encontrou com Jesus, deixou tudo, foi lá para o centro de recuperação, lá nós nos encontramos. Orei por ele, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Depois foi batizado aqui embaixo tem um tanque batismal aqui, neste lugar foi batizado ele e a esposa dele no mesmo dia. Deixou tudo, seguiu Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui esse homem também, eu conheço ele há mais de 40 anos de idade, mais de 40 anos atrás, ou eu conheci. Temos quase a mesma idade. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. E lá na sua juventude ainda, nós dois tivemos um encontro maravilhoso com Jesus. Deixamos tudo e seguimos Jesus. Aleluia. Você tem saudade da droga? Não, pastor, não. Das festas? Não. Da balada? Não. Aleluia. Glória a Deus, pode sentar. Então veja, esta expressão que a Bíblia diz a respeito deste homem riquíssimo, esta expressão, ela se repete ao longo dos séculos. Aleluia. A Bíblia diz, e Levi, deixando tudo, o seguiu. Esta mesma frase da Bíblia aconteceu na vida dele. E Josué, deixando tudo, seguiu. E Rodinaldo, deixando tudo, seguiu. E Leonardo, deixando tudo, seguiu. E João Carlos, deixando tudo, seguiu. E Edson, deixando tudo, seguiu. E Eliseu, deixando tudo, seguiu. Aleluia. Quem é que tem essa frase na sua vida? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então grita o teu nome, diz assim, se o teu nome é Maria, diz assim, e Maria deixando tudo seguiu. Se é Joana, diga, e Joana deixando tudo seguiu. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas deixam tudo? Deixam a vida velha, a vida de pecado, e começam a seguir uma vida nova com Jesus? Por que as pessoas tomam esta decisão radical? Eu vou te apresentar algumas razões. E eu creio que o Espírito de Deus vai te convencer nesta noite a fazer o mesmo que Levi fez. Vai dizer, Jesus, eu deixo tudo e eu quero te seguir. Eu estou disposto a deixar o Senhor me levar onde o Senhor quer me levar. A primeira razão, nós encontramos aqui, a Bíblia Sagrada diz que quando aquele homem deixou tudo, decidiu deixar tudo e seguiu Jesus, olha só que interessante, ele ficou tão contente. Aqui a gente vê uma coisa interessante, quando a gente toma essa decisão, quem olha de fora diz assim, bah, mas coitado, vai deixar tudo. Bah, mas vai deixar a balada, vai deixar isso, vai deixar aquele outro. Mas a palavra de Deus nos fala aqui
E agora eu vou fazer uma entrevista com vocês, ver se isso aconteceu, se o que aconteceu com Levi aconteceu com vocês também. A Bíblia diz que quando alguém consegue tomar essa decisão, ao invés de ele dizer assim, ai meu Deus, deixei tudo, não, a Bíblia Sagrada mostra que quando a pessoa consegue tomar essa decisão, vem uma alegria tão grande, vem um gozo tão grande. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Levi deixou tudo e seguiu Jesus, veio uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele disse, eu vou dar um banquete para Jesus. Olha que coisa. Ele não disse assim, ai meu Deus do céu, agora perdi tanto salário, perdi isso, e agora eu não vou mais poder pegar as propinas, agora não vou mais poder ser rico com subornos que eu ganhava tanto, cada caravana que chegava aqui era 2, 3 moedas de ouro, eu já não tinha onde botar tanto ouro. Não! Ele ficou tão alegre. Quando a pessoa toma essa decisão, há um gozo tão grande, tão profundo, que ele disse, eu vou dar uma festa. Eu vou dar uma festa. E a Bíblia diz que ele convidou todos os colegas. Veja, eu disse para vocês que eles moravam em Cafarnaum. Eu disse para vocês que Cafarnaum era um lugar que corria muito dinheiro. Eu disse para vocês que Cafarnaum seria mais ou menos assim, contextualizando, imagine Porto Alegre. Porto Alegre tem um chocolatão. Quem conhece aquele prédio, o chocolatão da Receita Federal? Imagine só, o homem cheio convida todos com chocolatão. Todo chocolatão desce aí, todos os auditores fiscais descem aí, porque eu vou dar uma festa. Por que o senhor vai dar uma festa? Porque ganhou na loteria esportiva? Não, porque eu tive uma coragem tremenda, eu deixei tudo para seguir Jesus. Eu estou numa alegria tão grande, eu estou num gozo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou dar uma festa. Aleluia. Eu vejo que o senhor está meio choramingando aqui. Aconteceu mesmo com o senhor? Estou alegre, pastor, porque estou recordando-me quando me converti a Cristo e foi dessa forma, o Espírito de Deus entrou e o Senhor está com a sua palavra, o Espírito de Deus me transportando aquele dia, eu sinto a mesma coisa. Aleluia. 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 O que aconteceu contigo, pastor Edson? Eu também estou recordando, pastor, o dia 26 de março de 96. Eu saí da igreja e eu não sei como eu cheguei em casa, mas eu quebrei tudo que eu imaginava que podia ser do diabo e que entristecia Deus. E disse, Deus, a partir de hoje eu sou teu. Ela baixou. Aleluia. Te lembra desse dia? Lembro, pastor. No dia que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, pastor, momentos antes de eu tomar a decisão, quando Deus me chamou para vir para cá, eu me sentia como que sem ar, eu não conseguia respirar até que eu tomasse aquela decisão. Eu estava 14 anos trabalhando na empresa que eu trabalhava e eu pedi as contas dessa empresa para sair, para vir servir a Deus aqui. E até o momento que eu pedi as contas, havia uma resistência da pessoa que me empregava, de me liberar, não queria que eu saísse. E eu sentia como que um sufocamento, como se eu tivesse sem ar. E no momento que eu consegui convencer ela que eu ia sair, que Deus estava me chamando, que eu dei o primeiro passo na calçada, pastor, o ar voltou e uma alegria encheu meu coração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E foi isso que aconteceu com Levi. Levi ficou tão contente que chamou, e a Bíblia diz que ele não chamou só os seus colegas. A Bíblia diz que havia ali publicanos e pecadores, outros pecadores, seus amigos,
amigo de festa, amigo de mesa de bar, amigo de balada, chamou tudo. Diz: vem para a festa, um banquete. E chegou aquele pessoal todo naquele banquete, achando: hoje vão encher a cara. Eu estou tentando contextualizar para o dia de hoje, né? Hoje vão encher a cara, hoje vamos cheirar um pouco lá. Chegam lá, o Levi diferente. Oh, glória a Deus. Antes ele chegava, o Levi já estava meio chapadão lá, meio embalado. Diferente. E o Levi estava do lado de um homem. E todo mundo que chegava, o Levi dizia assim: eu quero te apresentar Jesus. O banquete, vocês são convidados, mas o banquete é para ele. O homenageado é ele, aleluia. O homenageado é ele, eu estou alegre com ele, eu vou segui-lo. Olha o quadro, imagine esse quadro, que negócio fantástico. Aleluia. E agora, quando chega todo mundo, Jesus olha aquele povo, olha para o Levi disse assim: a palavra está contigo, Jesus. Oh, aleluia, que redada maravilhosa, que evangelismo tremendo. Palavra está contigo. E Jesus começou a conversar com aquele povo, com aquelas pessoas, olhando para elas com amor. Não chamou ninguém de bêbado, não chamou ninguém disto, de feiticeiro, não chamou ninguém de não. Jesus começou a falar de um por um, dizendo: olha, eu te amo, tu podes mudar a tua vida. Olha, eu estou aqui, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Ele começou a dizer: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Bíblia diz que os inimigos de Jesus, pessoas que eram religiosas, mas não eram cristãs. Eles tinham a sua religião, gostavam de Deus, tudo, mas não entendiam o cristianismo, não entendiam o que é ser crente. E a Bíblia diz que essas pessoas começaram a criticar Jesus. Começaram: Jesus se diz tão santo, mas olha só quem está lá no banquete com ele. Está lá o Pedro, que eu conheço, é um sem vergonha. O outro é um adúltero. O outro é um beberrão. O outro é um malcriado. O outro é isto. O outro é aquele. O outro é um corrupto. E começaram a enumerar os problemas daquelas pessoas que o Mateus havia convidado. E agora Jesus apresenta a primeira razão pela qual milhares e milhões de pessoas ao longo da história deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram o seu pecado, deixaram a sua vida, deixaram as suas misérias para seguir Jesus. Aleluia. Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eis aqui, senhoras e senhores, a primeira razão pela qual alguém segue Jesus é quando alguém se sente um pecador. Aleluia. Aleluia. É quando alguém reconhece os seus pecados. Porque enquanto a pessoa não se reconhece como um pecador, ele não vai deixar nada do que ele está fazendo, porque ele acha que o que ele está fazendo é certo. Ele não vai deixar sua religiosidade, que é vazia, que é só nominal, que só faz dele um religioso, mas não faz dele um filho de Deus, que faz dele um religioso, mas não faz com que ele siga Jesus, que faz dele um religioso, mas não o leva para o céu. Para que ele vai deixar tudo se ele não se acha pecador?
Para que ele vai deixar tudo se ele acha que a sua religiãozinha cheirando a mofo e bolor é suficiente? Para que ele vai deixar tudo? Para seguir Jesus. Senhoras e senhores, escute. Aleluia, o primeiro requisito para você conseguir entender isto, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que deixar minha vida velha que eu tenho levado até hoje, aleluia. Eu não estou dizendo que você tem que deixar o teu emprego como Levi fez, não estou dizendo que você tem que deixar o teu emprego como Pedro e André fizeram, e eu contei a minha experiência que aconteceu em 2003, mas muito tempo antes eu segui Jesus com a minha profissão. Não, eu estou falando a respeito de deixar os teus conceitos, estou falando a respeito de deixar aquilo que você acha que é certo e errado, estou falando de você deixar a tua religiosidade que apenas te convence que você é uma boa pessoa, mas você continua mentindo, você continua pecando, você continua desagradando a Deus. Agora eu estou falando em você seguir Jesus e ter uma alegria tremenda, insondável na sua vida, que dá vontade de gritar ao mundo inteiro: agora eu sou de Jesus. Eu estou falando disso. A primeira condição é você reconhecer que você é um pecador. É você reconhecer que precisa do perdão de Deus. É você reconhecer as tuas misérias. É você olhar para trás e ver que aquele bonzinho, aquela bonzinha que você muitas vezes quer se pintar, isso não existe. A Bíblia Sagrada diz que todos os seres humanos pecaram e precisam da graça de Deus, e precisam da glória de Deus, e precisam da misericórdia de Deus. Aleluia. Foi isso que aconteceu com todos esses irmãos aqui. Foi isso que aconteceu comigo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quando adolescente ainda, me reconheci um pecador. Eu era filho de crente, meu pai era crente, minha mãe era crente. Mas o fato de meu pai e de minha mãe serem crentes não me faziam crente, não me faziam salvo. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, 13... Pode ter 63 ou pode ter 13. Eu dou graças a Deus que quando eu tinha 13 anos de idade, algumas pessoas dizem: mas uma criança, um adolescente é inocente. Pode dizer o que for, mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu olhei para mim mesmo e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Deus. No dia 8 de outubro de 1979, o senhor se lembra do dia? Eu também me lembro do meu. Dia 8 de outubro. Oh, glórias ao nome de Jesus. De 1979, ao lado da minha cama, eu dobrei os joelhos e disse: Deus, eu preciso de Ti. Na minha mente, eu queria gozar as coisas do mundo até os 18 anos. Mas 5 anos, aleluia, eu tinha marcado o encontro com Jesus com 18, mas Jesus se encontrou comigo com 13, 5 anos antes. Ele chegou 5 anos antes do que eu pensava. Ele ia ao lado da minha cama. Oh, glória a Deus. Eu disse: Jesus, eu quero o Senhor. E exatamente 7, isso foi numa quarta-feira. Na outra quarta-feira, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E a alegria foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu só não dei banquete porque não tinha dinheiro. Aleluia. Tem
Tem alguém que quer contar rapidinho aqui? Quem aqui? Qual obreiro? Quem irmão? Qual irmão? Quem quer contar um pouquinho o que aconteceu naquele dia? A alegria que você teve quando aceitou Jesus. Corre aqui, rápido. Olha aí, ó. Enquanto uns ficam se olhando, outro já que está na frente. Esse negócio de ficar se olhando aí, viu? Ó. Aleluia. O que aconteceu contigo? Quando você tomou a decisão de seguir Jesus? Eu lembro que eu tinha tentado tirar minha própria vida. Fui parar numa maca no hospital. Naquele dia, eu desviado, afastado dos caminhos do Senhor, eu escutei a voz de Jesus, que disse que ia me tirar daquele lugar e me dar uma nova chance. Uma semana depois, eu dei ouvidos à minha mãe e entrei aqui no culto da juventude, dia 5 de fevereiro de 2022. Às 21h30 da noite, eu entreguei minha vida. Como filho pródigo, eu me ajoelhei aqui na frente. E nunca mais eu fui o mesmo. Eu escolhi a Jesus, deixei tudo por Jesus. E está contente? Muito. Por isso que ele está na EFOR, lá na escola para ser obreiro. Glórias ao nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí? Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus e disseram: Jesus, eu quero te seguir, é porque disseram também: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda para mudar de vida. Este Saulo que eu falei para vocês lá no início, que era um advogado, perseguidor da igreja, mestre, doutor da lei, que seria hoje um professor lá da faculdade de Direito da URGS, este homem tem a vida transformada e agora ele escreve para os outros: ah, eu sou tão alegre, ah, eu sou tão grato a Deus, ai de mim se não pregar o evangelho, eu tenho que alcançar os pecadores. E ele diz: dos quais eu sou o principal. Aleluia. Agora escute, este mesmo Jesus, que por meio do seu Espírito Santo convence a gente que a gente é um pecador, este mesmo Jesus, a palavra de Deus diz a respeito dele: se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos que somos miseráveis e pecadores, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escute, aqui está a explicação. Olha aqui está a explicação pela qual vem essa alegria tão grande quando alguém tem esse encontro com Jesus. Aqui está a explicação. Sabe por quê? Porque até ter este encontro com Jesus, até a pessoa reconhecer a sua vida passada como errada, como miserável, vida de idolatria, a pessoa pensa assim: meu Deus, quanta vez eu dobrei meu joelho a um ídolo, quanta vez em vez de orar a Deus, eu orei a um ídolo. E a pessoa cai em si e diz: meu Deus, quanta mentira, quanta coisa errada, E a pessoa ali se arrepende, e nesta hora diz a palavra de Deus: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí você entende. Escute, pastor João Carlos, vem cá uma coisa, pastor João Carlos, imagine só uma coisa, imagine que o senhor fosse um bandidão, o senhor tivesse condenado à prisão perpétua,
prisão perpétua. O senhor está lá preso, lá no cárcere, pensando, vou morrer aqui, vou apodrecer aqui. Aí chega um oficial de justiça lá, chega alguém lá com um documento lá, o senhor que é João Carlos Jacobson? Eu disse, sim, olha, eu trouxe aqui para você um documento, o juiz assinou lá que você está perdoado, você está limpo, tudo apagou, tudo, está ficha limpa, fichinha limpa, sai. Imagina a alegria, você não sabia nem o que ia fazer, ia afrouxar as pernas, ia ficar meio bambo, não sabia o que ia dizer, mas é verdade, será que estou sonhando, vão me beliscar, aleluia. Agora imagine uma coisa, pastor João Carlos, sabe do que acontece na nossa vida? A Bíblia diz que você tem mente, você tem alma, você tem corpo e você tem espírito, e lá no teu espírito, que isso foi soprado por Deus, onde Deus gravou as normas da lei no nosso coração, nossa consciência, lá no nosso espírito, pastor Edson, existe uma consciência da condenação. Lá no teu espírito existe esta convicção que, embora a gente não entenda, a mente muitas vezes não entende. Quando Salomão escreve em Eclesiastes no capítulo 3, ele diz assim: Deus, tu és aquele que, embora ocultasse de nós o eterno passado e o eterno futuro, ali diz assim, tu colocaste a eternidade no coração do homem. Lá no espírito do homem está a eternidade. Por isso que povos de todas as nações e línguas tentam buscar a Deus. Lá no espírito do homem está a eternidade. E lá no espírito da pessoa está a consciência de que ele é um pecador. Mas a mente procura abafar, a soberba procura abafar, o orgulho humano procura abafar. Procura dizer, não, eu sou bem, tem minha religião, tem isso, tem aquele outro. Mas quando a pessoa se entrega a Jesus, reconhece que é um pecador, sabe o que acontece? Essa consciência da condenação, que está lá no subconsciente humano, que está lá no espírito humano, esta coisa que faz o homem ficar triste, sentir um vazio que ele não consegue explicar. Sabe o que é este vazio que as pessoas não conseguem explicar? É a eternidade que Deus colocou no coração, no espírito humano. Mas quando vem o encontro com Jesus, o sangue de Jesus te limpa, purifica, e o Espírito então agora, ele salta lá dentro. E a pessoa que é da festa, vamos ficar em pé neste momento. Aleluia. Em nome de Jesus, dê uma chance para você. Dê uma chance para o teu espírito. Dê uma chance para a tua vida. Diga assim: Deus, Jesus, o Senhor sabe, Jesus, que outras vezes que eu disse que ia te seguir, eu fui pela metade, por isso que eu caí. O Miqueias falou aqui que ele começou e caiu. E caiu uma queda tão feia que pensou em se matar mais tarde. Mas agora, por que agora ele veio e não cai mais? Porque agora ele deixou tudo. Então, às vezes as pessoas vêm, mas não deixam tudo. Fica com o pé lá atrás. Senhor Jesus, eu te sigo até ali. Mas não toma uma decisão completa. Não está disposto a dizer: Jesus, eu quero deixar qualquer coisa, tudo que te desagrada, Jesus. O que disse o pastor Edson? O pastor Edson disse: conta de novo. O senhor saiu tão alegre da igreja que chegou em casa e tentou fazer o quê mesmo? Pastor, eu só lembro que eu cheguei em casa e peguei tudo aquilo que eu imaginava que entristecia Deus, que era do diabo, e quebrei. E meus pais chegaram depois, eu estava com marreta quebrando fita cassete de música do mundo, baralho, dominó, tudo que eu imaginava que era do diabo.
Aleluia. Aleluia. Ah, que gozo, que alegria. Dá uma chance para o teu espírito se alegrar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você quer reconhecer que você precisa do perdão de Deus, que você quer deixar tudo e seguir Jesus, deixar os teus erros, deixar o que não agrada a Deus. Isto, venha chorando. Que coisa linda. Está se desmanchando ali de tanto choro. Isso é Deus tocando teu coração. Isso é a alegria de Deus entrando na tua vida. Aleluia. 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 Ah, que alegria eu estou sentindo na minha vida. Parece que eu vou sair voando de tão alegre. É uma alegria tão grande. Ah, é uma satisfação tão grande lá dentro. Aleluia. Porque sou livre, 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 livre. Pode cantar isso aí? Aleluia. Quem pode me ajudar lá a cantar? Irmã Marta, as moças, as irmãs aí, conseguem cantar o livre, 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 aleluia! Vamos louvar a Deus, cantando livre, livre, livre. Oh, glória a Deus, que coisa extraordinária é quando nós temos os nossos pecados perdoados. Quando a vida velha é colocada embaixo do mar do esquecimento. Quando a gente toma aquela decisão, Deus, o que ficou para trás ficou. O que ficou para trás ficou.